Aí, hoje vamos de vida. Qual é o valor que a nossa vida tem para Deus? Então vamos começar logo. O que é a nossa vida? Em Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso quer dizer o quê? Que nós somos mais do que um corpo, nós somos mais do que uma alma, porque a alma é o quê? É a sede das nossas emoções, da nossa vontade e a nossa mente. Olha, em Gênesis 7,15 está assim: E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para junto de Noé na arca. Então, nós somos corpo, alma e, além disso, espírito. O que é o espírito? O espírito é esse sopro de vida de Deus em nós. É aquilo que, se a gente parar de pensar, parar de ser, você ainda existe. Então, é o espírito de vida que está em nós, em toda criatura sobre a face da terra. Deus soprou o espírito de vida, então há vida em nós. E essa vida vem da soberania de Deus. Olha só, em Neemias 9,6 diz assim: Só tu és, Senhor, tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então o Senhor deu-nos a vida e Ele guarda a nossa vida, guarda com vida a todos. Então o plano, o propósito, o projeto de Deus é que nós vivamos sobre a terra. Este é o projeto de Deus. Ele não quer que nenhum sequer se perca. Ele quer preservar a nossa vida. Vamos ver 2 versículos. Existem N versículos, mas eu separei esses 2. Então, em Gênesis 45:7 diz assim: Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Que circunstância é essa? É José, que foi vendido pelos irmãos para o Egito, né? Eles achavam que estavam se desfazendo dele, porque os irmãos tinham inveja dele, tal. E no fim tudo estava no plano de Deus. E aí, quando José se dá a conhecer aos irmãos, ele diz: Não, foi Deus que me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida. Por quê? Porque José se tornou o segundo no reino de Faraó, né? Era Faraó o primeiro e ele era o segundo homem, né? Administrava tudo. Então, ele tinha guardado os alimentos, né? Ele interpretou a visão do faraó, que falou que haveria tempos de fome, e ele, com a sabedoria, com a inteligência que Deus dá, ele guardou os mantimentos. Para quê? Para que preservasse em vida os seus irmãos, a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esse preservar de vida, Deus dá a vida, mas Ele também deu a livre escolha, né? E então, aqui, o José teve, né, a inteligência, a sabedoria, a estratégia de poupar o alimento para o tempo de fome, né? Porque primeiro houve um tempo de abastança e guardou em vida toda a descendência, por causa dessa atitude dele.
E em Isaías 43:4 também está escrito: que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Então, nós somos preciosos diante de Deus. E nós devemos valorizar nossa vida, porque ela é preciosa para Deus. Deus criou e Deus, nos deu o sopro de vida, uma vida que envolve o corpo, a alma e o espírito. E Ele quer preservar a nossa vida, e nossa vida é preciosa diante dele. E aqui eu separei um salmo e um provérbio, que são os livros de sabedoria, que diz assim: aonde está a vida? É a minha pergunta. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Em ti quem? Em Deus. Provérbios 14:27 fala: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, há laços, há complicações na nossa vida. E aqui Salomão, que foi o maior sábio, fala: olha, o temor do Senhor é fonte de vida. Então ele já está aconselhando, já está apontando, para aquele que viria a ser o nosso Salvador, que é Jesus. E mais 2 versículos para falar a preciosidade da vida. Então, assim, cada um vai valorizar a sua vida. Então, eu peguei 2 exemplos aqui. Segundo de Reis 1:14, a gente está na situação de Elias, e eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o capitão que foi procurar Elias, que o rei mandou procurar Elias, ele queria matá-lo de toda forma, e os 2 primeiros capitães que chegaram a Elias, o fogo do céu desceu e esses capitães foram consumidos. Aí o terceiro já chegou com humildade e falou: seja preciosa a minha vida diante de ti. Então o capitão intercedeu pela sua própria vida, diante de Elias. E em 2 Reis 7:7 também nos relata uma situação: por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Então, aqui trata de uma guerra, que houve, e as pessoas fugiram para quê? Para salvar a vida. Então, há um instinto de preservação da vida, Eu me lembro bem de quando caiu um avião nos Andes, muitos anos atrás, e as pessoas, alguns sobreviveram. E como? Comeram os outros passageiros para sobreviver. Então, se alguém falasse: não, eu vou servir aqui um jantar, o que é isso? Isso é osso, pé de carninha, ou pé de alguém. A gente não tem esse costume, ainda que outros tenham, mas nós, assim, reagimos negativamente à antropofagia. Mas lá nos Andes, ninguém julgou aqueles homens. Por quê? Porque eles estavam defendendo a própria vida. Então, a vida é preciosa aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas também. Esse capitão aqui falou assim: seja preciosa a minha vida diante de ti. E outros que fugiram para salvar a vida. E a vida, ela é defendida mesmo. Mais uma passagem que denota isso é Esther 9:16, que diz assim: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram em defesa das suas vidas, e tiveram descanso dos seus inimigos, e mataram dos seus inimigos 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. Essa é a circunstância de Amã, que
era o segundo no reino de Assuero, e este homem planejou destruir todos os judeus sobre a face da terra. Ele determinou um dia que nesse dia partiriam, né, o exército do rei e consumiria a todos os judeus. E a Esther intercedeu pelos judeus, ela era rainha, ela também era judia, e foi dado o direito de defesa. O rei não podia mudar o seu decreto, né, de que partiria o exército para destruir os judeus, porque ele disse, palavra de rei não muda, mas ele deu direito de defesa. Então os judeus se defenderam daquele ataque. Então a vida, ela é defendida, né? É algo que vamos dizer, é muito forte em nós. É como um instinto mesmo de defesa da vida. Até a lei prevê isso. Se alguém tentar te matar e você reagir em defesa da sua própria vida, é considerado legítima defesa. E aquele crime é atenuado, né? Então, é algo assim, como eu posso dizer, é da natureza humana, né? Agora, esses exemplos aqui, o capitão, os caras que fugiram da guerra, os judeus que se defenderam, são pessoas que têm como preciosa a sua vida. Mas há momentos na vida das pessoas que elas ficam enfadadas da vida, elas querem morrer. Então isso não é uma coisa assim, inusitada, uma coisa que não existe. Porque, como eu já disse, a Bíblia, ela conta tudo, ela não esconde nada. E nós precisamos estudar para entender aquela atitude, qual foi a consequência, o que aconteceu. E aqui eu vou separar exemplos de pessoas que se enfadaram da sua vida. Então, isso é possível acontecer. Vamos lá ver os exemplos. Em Gênesis 27, 46, e disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são, das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Então ela estava tão chateada com o que as noras faziam com ela, que ela falou, para que me serve a vida? Então, esse momento de tristeza, de depressão, é algo que ocorre, a Bíblia não esconde isso. Rebeca, né? A mulher sábia, a mulher que está aí, né, na história, na descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas ela ficou enfadada da vida dela. Outro exemplo é Elias, está lá em 1 dos Reis 19, 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, o que tinha acontecido? Houve uma batalha com os 400 profetas de Baal, todos eles foram mortos. Ele vem dessa vitória, mas aí Jezabel, que era a mulher do rei Acabe, procura ele para matar, e aí ele desesperou. Para que serve a minha vida? Toma agora, Senhor. Depois a gente vai ver que ele mudou de ideia, né? A Rebeca também mudou de ideia, porque, né, a vida continuou. Então, esse enfado de alma, esse momento de tristeza profunda, de depressão, a Bíblia relata, é algo que pode acontecer. O que nós devemos olhar é o que nós vamos fazer diante dessa situação. Ela é uma situação possível, plausível, relatada na Bíblia. Jó também, no capítulo 3, verso 20, diz, porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Ele estava querendo morrer, né? Ele tinha perdido tudo, os filhos, as riquezas, e estava lá, amargurado de ânimo e reclamando, para que eu estou vivo, né? Mas depois a gente sabe que a Jó foi restaurado tudo e ele louvou a Deus, né? Porque a vida dele foi preservada. Aqui também temos uma outra situação, é a de Jonas. No capítulo 4, 3 também fala, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque porque melhor me é morrer do que viver. Então Deus tinha dado a ele a missão de ir a Nínive, falar do evangelho, e ele não queria, ele fugiu e tal, e ele
ele achava que Nínive não merecia a misericórdia de Deus, então ele pediu para morrer, mas depois ele reconheceu também, né, que não era sábia essa palavra. Então aqui esses 4 exemplos mostram assim da possibilidade do que seja a angústia de vida, a pessoa poder desejar a morte. Mas, como a gente falou já de outras oportunidades, e eu vou repetir aqui, Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu escolha. Então, já desde os primeiros 5 livros da Bíblia, já existe uma exortação. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, aqui está sendo relatado, escolhe a vida. Escolhe, você pode. Né? Esses 4 homens que pediram para morrer, nenhum deles morreu nessa oportunidade. Eles escolheram a vida, mas eles sentiram, né, vontade de morrer. Mas eles escolheram a vida, ainda que com sentimentos de angústia. Então, o que a palavra fala é escolhe a vida. Em Jeremias 21:8 também temos essa exortação. E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Aqui expande-se mais um pouquinho, porque fala caminho. A gente não caminha parado, caminho é uma ação, é uma atitude, demanda um tempo, há um espaço. Né? Você nunca caminha parado, não tem jeito. Caminhar envolve movimento. Então ele fala, escolha o caminho da vida, movimente-se no sentido da vida, para que você não fique lá, chegar a esse ponto de estar desesperado da vida. Eu tenho um amigo que sempre falava, não, eu quero viver, porque esse negócio tem um lugar que é tudo quietinho, tudo sem problema, tudo fácil, lá é o silêncio total. E eu não quero ir para esse lugar, eu prefiro o movimento da vida, eu prefiro as dificuldades do que aquele lugar que tudo é paradinho, tudo é quietinho, né? Então, essa é a exortação que a gente tem em todo o Antigo Testamento para que escolhamos a vida. Que a vida deve ser preciosa aos nossos olhos, porque é aos olhos de Deus. É tão preciosa que o Senhor, no seu plano, enviou Jesus para nós. Então, vamos falar de Jesus. Inicialmente, vamos ver uma das características, né, que está em Jesus. Em Atos 17:25 diz assim, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então, Jesus não tem necessidade de nada. Nem tampouco, ele não é servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa. Não, gente. Ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele não precisa de nada. Né? E ele é que nos deu vida e respiração e todas as coisas. Então, nós temos vida por causa de Jesus. Então, vamos ver uns versículos nos evangelhos. Mateus 20:28 diz assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Muitas pessoas não entendem por que Jesus morreu por mim. Eu não fiz nada, por que morreu por mim? Mas o homem um dia escolheu afastar-se de Deus. E Jesus, ele é a consumação do plano, do projeto de Deus para nos restaurar, para aproximar-nos de novo de Deus, porque há um vazio em cada um de nós, até que seja preenchido por Jesus. Então, ele morreu para que nós tivéssemos vida. Em João 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Em João 6,35 diz: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A gente sabe que para viver você precisa de comer e de beber. E Jesus está falando que Ele é a bebida e é a nossa comida. Em João 10,10 ele diz: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, não é qualquer tipo de vida que o Senhor quer. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em João 14,6 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a conexão que eu falei da volta para Jesus passa, a volta para o Pai, né, que é Deus, passa por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas olha, não para aí nessa vida, aqui na terra, essa respiração, esse sopro, esse espírito que nós temos, que somos corpo, alma e espírito, o espírito do ser humano, o espírito da vida. Deus projetou mais. Olha só, em 1 Coríntios 15,19 diz assim: Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então Paulo está falando, gente, não é só aqui, existe algo além, existe algo mais. E Tito 1,2 diz: Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, antes dos tempos dos séculos. Então, desde a eternidade, houve essa promessa de vida eterna para nós. Então, a gente deve cuidar da nossa vida aqui na Terra. E dependendo do cuidado dela, da decisão, da escolha que você fizer, você vai ter a vida eterna. E o que é essa vida eterna? Então, o que é de algo mais que existe? É a vida eterna. Em João 3,15-16 fala. É um dos versículos mais tremendos da Bíblia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor de Deus para conosco é tremendo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida. Em João 5,24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em João 6,40 diz: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando é que começa a nossa vida eterna, então, gente? Começa no dia que você aceita Jesus. O que acontece? Acontece um mistério, um milagre. Porque aquele seu espírito de ser humano é substituído pelo Espírito Santo de Deus. Então, Jesus, quando morreu, ele não ficou lá. O que aconteceu? Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ficou aqui 40 dias, depois ele subiu ao céu. E o que aconteceu depois? Ele enviou o Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. E aí, nesse dia, soprou-se o Espírito de vida e vida em abundância para cada um que cresce nele. Então, há essa vida eterna que começa no dia que a gente aceita Jesus. Ela não vai começar depois que você morrer, depois que você ressuscitar. Não, essa vida eterna começa no dia que você aceita Jesus. Então, gente, é tremendo isso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Está em João 6,47. Em João 17,3 a definição, o que é essa vida eterna? E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. A vida eterna é o quê? É o resto da vida, o dia que você aceita Jesus, até o dia da ressurreição e a vida eterna que você vai viver com Ele, você passa conhecendo a Ele. A vida eterna é essa, é o quê? É o caminho de conhecer o Senhor Jesus. Porque como o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que Ele enviou. E 1 de João 5,11 diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, em nome de Jesus, gente, que nós possamos valorizar a vida que Deus nos deu. Né? É uma escolha, a gente tem os momentos tristes, mas